Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Tenente Dias, do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. E o tema da nossa entrevista será Ações Preventivas no Combate aos Incêndios Rurais. Tenente Dias, prazer muito grande ter o senhor novamente aqui no programa e mais uma vez para a gente falar daqueles assuntos que a gente já tem falado aí nos últimos anos, né? Que são os incêndios rurais, que já chegou a época, infelizmente, de começar. Vamos falar também de alguns incêndios urbanos, porque o pessoal já está colocando fogo. Mas seja muito bem-vindo novamente ao programa, Tenente. Ô, Divino Ronaldo, nós agradecemos a oportunidade, né? Cumprimentamos todos os ouvintes do programa Morada no Campo, né? Da rádio Morada do Sol FM. E estamos nós, né? Mais uma vez, iniciando os trabalhos, agora aproximando, né? Da resposta aos incêndios, né? Ou seja, está ocorrendo bastante ocorrência, ou seja, o nosso pessoal já está no combate mesmo, já está no fronte. Todo ano é a mesma coisa, todo ano a nossa conversa é a mesma, não muda. São os incêndios rurais que acontecem em grande proporção. Nos últimos anos a gente tem visto acontecer isso em grandes proporções, né? Mas antes de começar a falar dos incêndios rurais, eu quero falar um pouquinho dos incêndios urbanos, que o pessoal já está atacando fogo sem dó nem piedade. Pelo menos o que a gente vê são muitos focos de incêndios na cidade, né, Tenente? Isso. E aqui no 4º Batalhão, aqui em Rio Verde, inclusive tem um aumento desses incêndios, né? No mesmo período do ano anterior, a gente atendeu 76 ocorrências. Nesse, nós já estamos aproximando, acho que o que nós tivemos agora já chegou, estamos com 110 atendimentos. E a maior parte desses atendimentos, eles concentram no perímetro urbano, na zona urbana. E uma menor parte deles estão concentrados às margens de rodovia. Então, muitos focos no perímetro urbano, se você observar a cidade, né, já tem bastante fumaça e são, né, incêndios aí que causados, né, diretamente posso colocar assim, por incendiários, da ação humana com o intuito de realização de limpeza ou atos de vandalismo, né? Inclusive, até a questão de limpeza a gente fica até impressionado. Tem alguns lugares que a Prefeitura Municipal de Rio Verde roçou e as pessoas lá vai e ainda coloca fogo, né? Gerando um dano aí para o bairro, né? Ficando o ar difícil de inspirar, bastante fumaça, sujando as residências, enfim, bastante transtorno. Tenente, o que acontece? Porque falta de informação não é. Todos os anos nós aqui da emissora falamos, as outras emissoras de rádio também falam, as emissoras de televisões falam, a internet o tempo inteiro o pessoal está vendo isso nas redes sociais. O Corpo de Bombeiros tem feito um trabalho de conscientização das pessoas ao longo dos anos, feito palestra nas escolas, mas parece que a mente do ser humano não quer mudar. Por que isso acontece com tanta frequência? Divino, igual você bem disse, a gente está trabalhando na parte preventiva e educativa há bastante tempo, né? Esse ano nós estamos com um projeto aí de falar sobre esse assunto para 5.000 crianças, em toda a nossa área de atuação. Essa semana, em 2 escolas, a gente conversou com cerca de 700 crianças, né? 700 crianças, isso objetivando aí, né, eles até mesmo conscientizar aqueles que residem nas suas próprias residências, e a gente tem um cidadão mais consciente hoje, né, e no futuro. A gente entende que, de repente, falta um pouco de coerção, né? E pensando nisso, foi aprovada uma lei na Câmara Municipal ano passado, que está em discussão agora a empregabilidade dela, vai ocorrer algumas reuniões, e aquele que coloca fogo no lixo do quintal, né, que utiliza o fogo para limpar o lote, assim por diante, vai ser penalizado, ele vai ser multado pelo município. Então, isso traz para nós uma expectativa positiva, né? Ou seja, que as pessoas tenham realmente
o temor de provocar esses incêndios, né? Porque os danos são vários, né? A quantidade de pessoas com doenças respiratórias, é um período que a umidade do ar já está mais baixa, né? E apenas por isso a gente já sofre mais com a parte respiratória. E essa questão, né? Ou seja, todos esses focos que nós falamos aqui, que está chegando 110, todos, alguém foi lá e deu início com um palito de fósforo, com isqueiro, né? Até então a gente não teve notícia, por exemplo, de incêndio por rompimento de fiação elétrica, né? Então é provocado por ação humana mesmo, né? Ou seja, tem um ser humano por trás disso aí. Bom, eu lembro que nos anos anteriores, nos nossos bate-papos, o senhor sempre falou da dificuldade que é de se ter um flagrante, principalmente na zona rural, até porque muitas vezes a pessoa está ali sozinho, ele está dirigindo na rodovia, para e coloca fogo, enfim, é difícil de ter um flagrante. Mas a população tem ajudado no sentido de denunciar mais esses incendiários? Divino, a população reclama, né? Até mesmo às vezes que não está claro para ela como que se faz a denúncia. Então tem muitas pessoas que esse hábito de colocar fogo nos resíduos, no fundo do quintal, né? No lixo, né? Alguns queimando lixo orgânico e outros até mesmo queimando lixo inorgânico, né? Queimando fio, plástico, borracha, né? O que isso gera mais danos para o meio ambiente. O avanço que a gente busca esse ano é que tenhamos canais claros de denúncia, né? Para essas pessoas sejam punidas, né? Porque o canal principal que tem hoje é o Corpo de Bombeiros, onde elas queixam para reclamar, mas nós não temos condições de mandar empenhar guarnições para focos de incêndio onde o cidadão reúne ali 1 quilo, 2 quilos de resíduo e coloca fogo. Então, infelizmente, a gente não consegue oferecer essa resposta. Então, a gente vai estar reunindo com a Secretaria do Meio Ambiente, Guarda Civil Municipal, alguns setores da Prefeitura, né, com próprios representantes da Câmara Municipal, para estar avaliando essa possibilidade de deixar canais para denúncia, né, daquela pessoa que está queimando o resíduo lá no fundo do quintal, para que os fiscais possam ir autuar. E, com isso, inibir essas ações. Então, a legislação municipal ela traz que a partir de maio é proibido queima aqui no município de Rio Verde, seja na zona urbana, seja na zona rural, e sujeita os infratores a multas, né? Então, a gente está com a expectativa boa em relação a essa lei e a aplicação dessa lei, né? Acredito que vai coibir, sim, essa ação desses incendiários. Tenente, eu lembro muito bem de vocês deixarem claro que a pessoa tem uma chacrinha, tem às vezes um rancho, vai para lá no final de semana e quer fazer a limpeza, principalmente de folhas secas, acha que isso é inofensivo, mas acaba provocando um incêndio de grandes proporções. Em termos de conscientização desse pessoal na zona rural, existe algum trabalho, não só do Corpo de Bombeiros, mas desses outros órgãos que vocês têm parceria para conscientizar essas pessoas de que não se pode fazer isso? Divino, a gente está trabalhando junto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, inclusive na Semana do Meio Ambiente agora, né, a gente está com palestras na zona rural para falar para crianças e também para a questão dos adultos. E se a gente sai para a zona rural, a gente percebe que esses locais onde dá condomínios de chácaras, né, ocorre, a gente observa muito a fumaça, né, alguns pontos de fumaça. Às vezes a pessoa vai para lá no final de semana, né, e para limpar o quintal ali, ela reúne os resíduos e coloca fogo. E isso acaba sendo a origem de muitos grandes incêndios. Então, nesse período agora, né, que nós temos os ventos, né, mais fortes, né, temperaturas mais altas, a umidade mais baixa,
Então, isso são fatores que auxiliam muito, que contribuem muito para a propagação do incêndio. Então, a gente pede né, a comunidade rural e também a comunidade urbana que a partir desse momento que nós estamos entrando na fase crítica dos incêndios. O que é essa fase crítica? Baixa umidade do ar, temperatura elevada e ventos ali que ultrapassam a 30 km por hora, que de forma alguma dê início à combustão, provoque chama nos seus quintais. Não utilize o fogo de forma nenhuma como instrumento de limpeza, né? E muitas das vezes até mesmo é matéria orgânica, né? Isso o próprio solo ali decompõe. Então isso é causa de alguns incêndios, né? De parte dos incêndios, às vezes sai do próprio quintal. Às vezes o morador ali quer fazer a limpeza, né? Rastela, junta lá as folhas, né? Os resíduos, coloca fogo e o vento leva uma fagulha ali para longe e dá início aí a um grande incêndio. Tenente, nos últimos anos tem sido feita uma parceria com as empresas de aviação agrícola para se trabalhar, para se criar as brigadas de incêndio. Ano passado foram 3 empresas que participaram. Eu gostaria que o senhor avaliasse o resultado desse trabalho ano passado, se isso acabou ajudando o Corpo de Bombeiros de alguma forma a conter esses incêndios e como estão as conversas para esse ano agora. A integração, Divino, ela é fundamental, né, para o sucesso, para manter um cenário sob controle. O município de Rio Verde, dentre os 9 municípios que o 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros que está sediado aqui em Rio Verde atende, ele é um dos maiores do estado em extensão territorial, com mais de 5 mil propriedades. Então o avião, ele acessa o incêndio muito rápido. Então, quando esse avião é acionado no início ali do incêndio, ele é importante, ele auxilia a controlá-lo. Mas o avião depende também, ele não apaga fogo sozinho, ele depende de uma equipe de terra ali no local para fazer o rescaldo, né, para estar combatendo em conjunto. Então é importante, né, a questão do avião. Teve a parceria ano passado, esse ano os produtores eles se associam, né, e contratam esse serviço de aviação. O Corpo de Bombeiros aqui em Rio Verde ele não tem esse serviço, né, de combate aéreo, então esse serviço é um serviço contratado pelos produtores. Ano passado o município de Rio Verde também ele investiu através do fomento para o sindicato rural em horas, né, em contratação de horas da aviação para auxiliar no combate. Então é um braço do combate a incêndio, é importante que juntamente, por exemplo, quando o avião ele acessa rápido, eu tenho uma equipe de terra no local, isso é importante para que o fogo ele não ganhe dimensão maior. Bom, como é que estão as conversações do Corpo de Bombeiros com o Sindicato Rural? A parceria continua esse ano, está sendo reforçada, de que forma vai acontecer essa parceria? Continua, Divino. Foram feitas várias reuniões, né, tanto com a prefeitura, com o nosso prefeito, que ele, ano passado, esses anos, ele é o principal apoiador, né, nessa campanha aí de prevenção e de combate a incêndios. Ano passado, ele investiu aí quase 2 milhões de reais, onde foram locados caminhões, né, ou seja, destinação de verba através de fomento do sindicato rural para locação de estrutura de combate que ficou sob coordenação do Corpo de Bombeiros. Então, o sindicato rural, há um repasse de verba para o sindicato rural, o sindicato ele faz as contratações e essas contratações ficam subordinadas ao Corpo de Bombeiros na coordenação. Então, já foram várias reuniões, está sendo feito a parte burocrática do processo, e a prefeitura ela vai estar apoiando novamente. É algo, né, inédito no estado de Goiás, né, o que foi feito aqui em Rio Verde, às vezes até mesmo no Brasil, essa transferência de recursos para o combate a incêndio, proteção tanto de áreas urbanas quanto de áreas rurais. E ano passado isso foi muito positivo. Nós tivemos basicamente 2 grandes incêndios aqui na região. A área queimada ela foi muito menor. Então, uma vez que o incêndio, nós fizemos um cinturão de segurança, né, num raio de 10, 15 quilômetros da cidade, isso reduziu muito o tempo-resposta. Então, todos esses recursos integrados, somados aos esforços do produtor rural, que é o grande protagonista dessas ações de combate, né,
que investem também, compram caminhões, adaptam suas máquinas, têm uma preocupação enorme com essa questão dos incêndios. Afinal, esses incêndios é a grande ameaça ali ao patrimônio do produtor, às suas áreas de reserva. O plantio direto, ele essa massa de palhada que fica sobre o solo, aquela massa orgânica é a base do plantio direto. Então, quando esse fogo ele entra na propriedade, ele gera enormes prejuízos para o produtor e isso acaba afetando até mesmo a economia do município, né? Então, justifica essa implementação, esse apoio, e aqui em Rio Verde nós temos essa vantagem, a integração, né? O prefeito municipal, o Dr. Paulo do Vale, nos auxilia muito, né? A integração com o Corpo de Bombeiros, com o Sindicato Rural, com as demais forças de segurança e principalmente com o produtor rural. A prefeitura já definiu qual será o valor do repasse para esse ano? Ano passado foi em torno aí de R$2 milhões. Eu sei que vocês já se reuniram e já existe esse valor? O valor estipulado inicialmente é 700 mil, né, ficando aí mais 300 mil para ser usado caso em caráter emergencial, né, caso seja necessário. Então, o valor destinado pelo fomento para o Sindicato Rural para contratação de estrutura de incêndio, caminhões, brigadistas, horas de voo, combustível, né? É R$700 mil que está pré-acordado até então. A prefeitura chegou a justificar por que a queda do valor, já que ano passado chegou a quase 2 milhões? Ano passado, Divino, foi feita a aquisição de equipamentos, né? Esse ano é a aquisição apenas de serviço. Então, os equipamentos contratados ano passado, né, adquiridos, então, drones, sopradores, né, kits para caminhonetes, eles estão, rádios de comunicação, estão em perfeitas condições de uso, né? Então, esse ano não há a necessidade de contratação de equipamentos. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Nós estamos começando mais uma série daquelas entrevistas falando a respeito dos incêndios. Ano passado nós tivemos aqui várias pessoas envolvidas, vários atores envolvidos, inclusive o Tenente Dias, que está conosco hoje nesse nosso bate-papo. Ano passado esteve com a gente aqui e no programa nós teremos toda semana alguém falando a respeito do combate aos incêndios, que é muito importante. Essa é uma época que tem que ter muito cuidado, não só na zona rural, mas também na zona urbana, até porque as pessoas com mais dificuldades em termos de saúde, os idosos, as crianças, acabam sendo muito prejudicados. E na nossa região, na zona rural, acaba que o nosso solo perde valor agregado aí, muitas vezes o produtor leva anos para fazer um perfil de solo, vem um incêndio, queima tudo, ele tem que começar tudo do zero. E as pessoas precisam entender, e eu acho que o Tenente Dias pode colocar um pouco disso, que muitas vezes o incêndio rural, ele não acontece por quem está lá na zona rural, mas por quem é da zona urbana e que está em trânsito, né, Tenente? Muitas vezes a pessoa sai para viajar e no meio ali da viagem, na estrada, joga uma bituca de cigarro, isso pode iniciar um incêndio que a pessoa nem vai ficar sabendo, né? Os problemas vão ficar para trás enquanto a pessoa vai embora e nem fica sabendo que foi ele que provocou isso. Não acontece isso muitas vezes? Isso, Divino. A natureza desses incêndios, esses incêndios concentram mais próximos aos perímetros urbanos, porque tem maior movimentação de pessoas. E as áreas, né, as propriedades que fazem divisa, que confrontam com rodovias e estradas com grande movimentação de pessoas, acaba que também ficam mais expostas, né, mais vulneráveis à questão dos incêndios. Esses incêndios na zona rural tem os incêndios de operação de máquinas, né, ali no momento da colheita, onde a gente percebe que o produtor está bastante atento, né? A gente observa aí muitas frentes de colheita, o produtor rural ele já leva uma reserva de água lá, né? Ele tem um tanque de arrasto, um caminhão, uma estrutura adaptada, né? Então, uma atenção maior e observação maior. E aproveitando esse ensejo, a gente pede também a atenção, às vezes durante o período de colheita, observar muito a questão das condições de clima-tempo, né?
E recomendar que se tiver, por exemplo, o fator 30-30-30, né? Ou seja, se tiver a umidade abaixo de 30%, ventos acima de 30 km por hora e temperatura acima de 30 graus, até mesmo evitar colher naquele momento, né? Período crítico do dia ali, por exemplo, das 11 da manhã às 14h30, às 15 horas, se puder evitar a colheita nesse período, evita bastante esses fogos, esses incêndios de operação, bem como fazer a manutenção no maquinário aí também auxilia bastante. Mas os nossos produtores já estão bastante conscientes disso aí. Então, a maior parte desses incêndios, às vezes ele vem de fora da propriedade, né? E principalmente as margens de rodovia. E a gente percebe, inclusive, a preocupação do produtor rural que está ali fazendo divisa com rodovia, com capim alto, né, as margens da rodovia. Ou seja, aquilo ali, esse capim alto, no período crítico dos incêndios, alguém passar ali, colocar fogo, até mesmo se tiver vento forte, além de adentrar a propriedade, né, e gerar um grande incêndio, aquele fogo ali, ele pode, se conforme for a direção do vento, ele vai todo para a rodovia. Além do fogo, né, das chamas ali na pista de rolamento, a questão da fumaça também, que coloca em risco aí a trafegabilidade de veículos, né? Então a gente faz essas orientações, orienta a questão de acero, né? O acero, ele evita às vezes o fogo ali, reduz a possibilidade do fogo adentrar a propriedade e também, se acaso entre, né, se os seus limites da propriedade estiver acerado, auxilia no controle, né? Outra preocupação é a questão da fiação de energia. A gente pede ao produtor rural, né, que faça uma inspeção visual, ele viu uma irregularidade ali, não coloque a mão na rede, né? Mas você faça uma inspeção visual, ele viu qualquer irregularidade ali no fio, né, no poste, né, que ele possa protocolar o pedido junto à Enel ali para que seja feito o reparo. Tenente, aquele fogo colocado muitas vezes nas rodovias duplicadas pelo pessoal do DENIT ou da Goinfra, aquele fogo, ele é legal? Pode se colocar daquela forma? Por exemplo, eu estava viajando agora no final da semana passada e tinha um foco de incêndio que foi provocado por esse pessoal, não tinha placa, não tinha cone, não tinha nada avisando. De repente você dava de cara com incêndio. Como é que eu sabia que era o pessoal que trabalhava? Porque eles estavam logo na frente, parados, observando o incêndio. A impressão que dava é que eles queriam fazer uma limpeza e colocavam fogo. Isso é normal e é legal? Divino, se tiver a autorização formal da SEMAD, pode ser feito. Agora o seguinte, todas essas pessoas que conseguem autorização para queima, eles têm que informar o Corpo de Bombeiros. E nós não recebemos, aqui no 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Rio Verde, nós não recebemos essa questão da comunicação formal de queima controlada ou queima prescrita. A gente recebeu algumas aqui, mas nenhuma para limpeza de via. Então a gente percebe o pessoal roçando, né? E suspeito que esses incêndios eles não sejam autorizados, essas queimadas não sejam autorizadas. Bom, nós já estamos aqui quase no final. Quais são as dicas que o senhor deixa para as pessoas que têm uma propriedade rural? O que elas podem fazer para se precaver? De que maneira elas podem contactar com o Corpo de Bombeiros? Quais são os principais cuidados que elas devem ter neste momento? Divino, é um momento, o sucesso, né, dessa campanha, né, do enfrentamento aos incêndios florestais é a integração, né? Ou seja, formar as brigadas regionais, monitorar, vigiar e um auxiliar o outro, né? Ou seja, tem propriedades aqui bastante distante do Corpo de Bombeiros. Então, o produtor rural ele precisa dar essa primeira resposta. E para que ele possa dar essa primeira resposta, ele tem que estar com seus equipamentos preparados. O que é esses equipamentos? É aquilo que ele utiliza ali na mecanização da terra. É o trator com grade, é o tanque de arrasto, alguns têm caminhão-tanque, né? Então, que eles deixem esses recursos de prontidão, né? Reforce o monitoramento, a observação. Esses focos de incêndio têm que ser combatidos no início. Frente de colheita, é necessário, é importante que leve um tanque de arrasto, que tenha uma reserva de água para combater o fogo logo no início, faça as manutenções,
nas máquinas, né? Pare, sopra, faz limpeza, aquele resíduo seco ali em contato com o rolamento pode gerar uma chama, né? Então isso no período de colheita. E já depois, pós-colheita, aí geralmente, basicamente, a preocupação é com o que vem de fora, né? Então é estar monitorando, é estar de prontidão, é deixar pelo menos um colaborador ali de prontidão no final de semana, a grade engatada no trator, o tanque de arrasto pronto e formar uma rede de proteção, né? Porque a gente não sabe de onde vem. E às vezes o fogo ele vem aí de alguém externo à propriedade. A maior parte é externa à propriedade. A gente percebe a preocupação do produtor rural. O fogo ali queima o patrimônio dele, queima o dinheiro dele. Então ele não quer de forma alguma esse fogo dentro da propriedade e estão se mobilizando. Algumas regiões mais avançadas, outros menos avançadas, mas hoje a gente percebe a preocupação de todos em relação a isso aí. Tenente, foi muito bom conversar com o senhor mais uma vez. O programa está à disposição, a emissora está à disposição, eu estou à disposição do senhor, do Corpo de Bombeiros, e vamos manter essa parceria aí para que a gente possa ter menos focos de incêndio esse ano. Muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, Divino. O comando do 4º Batalhão, em nome do Coronel Hamilton, na pessoa do Coronel Hamilton, agradece muito a Rádio Morada do Sol, agradece você por nos oportunizar esse momento aí de estar falando para a comunidade rural, para a comunidade urbana, aproveitando a audiência do seu programa. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.